Hoje, segunda-feira, dia 13 de agosto, após as comemorações do Dia dos Pais ontem, é uma honra para mim estar nessa tribuna e abordar alguns temas que dizem respeito ao meu Estado. Primeiramente, senhor Cristóvão, uma coincidência que Vossa Excelência esteja presidindo, porque eu quero falar justamente sobre o aniversário da Escola Oswaldo Cruz, Escola Estadual Oswaldo Cruz, onde eu fiz o meu chamado àquela época curso primário. Aliás, o aniversário foi ontem, dia 12, coincidindo, portanto, com o Dia dos Pais. E ele foi... essa escola foi realmente, digamos assim, a minha primeira caminhada rumo a concluir os estudos. Foi ali que eu aprendi as primeiras lições escolares, desde o chamado antigamente pré-primário, e depois fiz o curso de admissão, que à época existia, para poder entrar no chamado, àquela época, ginásio, e, portanto, tenho muito orgulho de hoje registrar esse importante evento para mim, realmente da minha vida e na vida da história de Roraima, porque essa escola foi fundada em 1948, portanto, apenas 5 anos após a criação do então Território Federal do Rio Branco. Eu trouxe aqui uma matéria escrita que eu vou pedir a Vossa Excelência que dê como líder e como parte do meu pronunciamento. Hoje tive a oportunidade de ligar para a diretora da escola, a professora Josiane, dando os parabéns pela data e dizendo da minha felicidade de, entre as minhas recordações, está justamente aquelas dos primeiros anos da minha vida escolar. E hoje, veja que coincidência, eu falo da minha primeira escola e, ao mesmo tempo, quero fazer um registro de que hoje, dia 13, o Hospital da Criança, lá de Boa Vista, Santo Antônio, está fazendo aniversário. Na verdade, fazendo 12 anos de existência. Ele foi criado no ano de 2000 e é o único hospital infantil da rede pública do estado de Roraima. É um hospital que vem, obviamente, como todos os hospitais públicos neste país, atravessando inúmeras dificuldades. E eu quero, inclusive, dizer que é uma pena que num estado como o meu, que está lá no extremo norte verdadeiro deste país, sofra tanto e não tenha por parte, digamos assim, do Ministério da Saúde uma atenção especial. Porque eu aprendi nos bancos escolares da Faculdade de Medicina, e aqui estou falando, portanto, o registro da história estudantil, lá no curso primário, e falando aqui de um hospital que é a área, que, digamos assim, da minha profissão de médico. Ora, dizia já um professor meu de clínica médica que se a gente cuidasse da atenção à criança e à atenção à mulher, nós estaríamos cuidando de 80% dos problemas de saúde de qualquer localidade, de qualquer município, de qualquer estado, de qualquer país. Porque, obviamente, se nós cuidarmos da mulher de maneira integral, desde a sua juventude, a sua adolescência, ao período de gravidez, ao parto, nós teríamos realmente atendendo a uma parcela imensa da sociedade brasileira. E tratando das crianças, nós estaríamos atendendo aí talvez 80% dos problemas de saúde que hoje ainda assolam e toda a população. Há vários anos vem mostrando o quê? Que não se preocupa com várias coisas, mas a preocupação, a reclamação número 1 é a saúde pública. E Vossa Excelência, senador Cristóvão, que é um educador, a gente sabe que até para ter saúde é preciso ter educação. Porque como é que alguém se convence de que é preciso tomar atitudes básicas
como, por exemplo, lavar a mão antes das refeições, escovar os dentes e outras atitudes assim, digamos, simples, devem ser feitas. Se uma comunidade, por exemplo, for completamente ignorante, analfabeta, ela não vai ter essas noções. E não tendo essas noções, evidentemente, ela adoece mais. E se as mães não têm essa educação, que diria até sanitária, às vezes seus filhos adoecem por falta desses cuidados básicos, ou por falta e negligência das autoridades que não cuidam, por exemplo, do esgotamento sanitário, não cuidam de outras atividades que poderiam evitar doenças que matam tantas crianças ainda nesse país. Então, igualmente como eu fiz com relação à escola Oswaldo Cruz atual, antigo Grupo Escolar Oswaldo Cruz, eu quero também pedir a Vossa Excelência a transcrição das matérias que eu consegui colher com relação ao Hospital Santo Antônio, e eu quero, inclusive, me dirigir aos colegas médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras, enfim, o pessoal da área de saúde, dizer que eu tenho me preocupado muito com essa questão e vou fazer gestões maiores ainda, depois desse registro, para que o Ministério da Saúde, de fato, dê uma assistência prioritária. Vossa Excelência defende uma coisa que pode muita gente não concordar, que é a federalização do ensino básico. Eu diria até que mais sério, talvez, ou igualmente sério, fosse cuidar da federalização da atenção básica de saúde. Porque olha só o contrassenso, senador Cristóvão. Se estabeleceu aqui, inclusive eu fui voto vencido, como tantos outros, que o município tem que gastar 15% do seu orçamento com saúde, os estados 12%. E o governo federal, que é o ricão, nós não conseguimos estabelecer um percentual que nós queríamos, desde a época do senador Tio Viana, que foi o autor da regulamentação da emenda 29, estabelecer 10%. E olha como a pirâmide é inversa. O município, que é o mais pobre, tem que gastar mais, 15%. O estado, que é o menos pobre do que o município, gasta 12%. E a União, que é a mais rica de todos, não é obrigada a gastar sequer 10%. Aí alegam que não gastam até mais, em tese. Deviam gastar muito mais, devia ser inversa essa pirâmide. O governo federal devia ser obrigado a gastar pelo menos 15%, o estado 12% e o município 10%. E aí talvez, federalizando ou fazendo, de fato, um trabalho mais perto desses atendimentos. Porque o Ministério da Saúde tem excelentes técnicos, mas que não se deslocam para esse país, que não vão lá ver os problemas. Existem tantas delegacias do Ministério da Saúde, quanto a FUNASA, que são órgãos que estão nos estados e que não atuam da maneira que deveriam atender. Portanto, ao parabenizar a diretora do Hospital Santo Antônio, eu quero também cumprimentar todo o corpo de saúde, dos funcionários também técnicos, administrativos, a todos que fazem o hospital. E também, por coincidência, hoje, senador Cristóvão, se comemora ou se registra que o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, inaugurou lá em Roraima, juntamente com o presidente da Venezuela, o chamado Leão de Guri, que é o quê? Uma extensão da rede elétrica, uma linha que traz energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela, até Roraima, Boa Vista e os municípios do interior. Eu quero também fazer esse registro porque, sobremodo, é importante que nós tenhamos essa energia, embora eu tenha aqui me batido muito de que nós não podemos ficar dependentes da energia que vem de uma hidrelétrica que está no interior de um país, embora vizinho e, em tese, amigo. Porque se houver um problema técnico lá, nós não podemos corrigir. Se houver uma decisão política, a complicação é séria. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que se registra, porque foi um marco na vida de Roraima, antes do Leão de Guri, antes da energia vinda da Venezuela, e o agora estado de Roraima com a energia. Embora nós tenhamos só 90% da população
que deva ser atendida por essa energia, nós temos alternativas simples, como, por exemplo, a construção da hidrelétrica do Cotingo, lá na Cachoeira do Tamanduá, no Rio Cotingo, que fica dentro da hoje reserva indígena Raposa Serra do Sol. E aí, os chamados indigenistas, as ONGs ligadas a essa área, são contra a construção da hidrelétrica. Mas a Constituição permite a construção de hidrelétrica em área indígena, porque a área indígena é uma terra de propriedade da União. Fora isso, a energia que fosse produzida lá na hidrelétrica de Cotingo seria pago, como aliás é pago, para passar o Leão de Guri por algumas comunidades indígenas. A Eletrobras paga um percentual, através da Eletronorte, um percentual para as comunidades indígenas. Sim, também poderia ser feito com o Cotingo, se tirar ali um percentual, que se chama de royalties, para que pudesse haver o desenvolvimento das comunidades indígenas todas. Então, eu quero, ao fazer o registro, dizer, inclusive, que essa obra ela foi uma luta muito forte do então governador da época, o governador Neudo Campos, que conseguiu o mais difícil, que era convencer a Venezuela de que isso era bom para a própria Venezuela. Porque, de fato, o sul da Venezuela era abandonado como ainda é hoje o norte do Brasil. Então, foi preciso convencer o presidente de que, passando o Leão de Guri, por exemplo, para dar um exemplo na cidade gêmea, a Pacaraima, na fronteira com Roraima, seria beneficiar Santa Helena do Airém também. Então, hoje também se registra essa data de inauguração do Leão de Guri, e eu queria pedir também a Vossa Excelência que autorizasse a transcrição. Por fim, senador Cristóvão, eu quero hoje, tendo registrado esses eventos, esse aniversário, tanto da Escola Oswaldo Cruz, quanto do Hospital Santo Antônio, quanto do Leão de Guri, requerer a mesa, encaminho à mesa um requerimento nos seguintes termos. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja formulado voto de aplauso e louvor aos economistas pelas comemorações do Dia do Economista que se transcorre hoje. Portanto, eu estou encaminhando a mesa e peço a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis, inclusive encaminhando ao presidente do Conselho Federal de Economia os votos por essa data tão importante. Era o que tinha a dizer, reiterando o pedido de transcrição das matérias que me referi.